Olá! A semana de votações do plenário da Câmara teve projetos importantes, cada um de uma área totalmente diferente do outro, e todos com impacto direto na vida das pessoas. Vamos começar com um que promete resolver um impasse jurídico nas cidades, que é a regularização de áreas ocupadas na beira de rios, córregos, lagos, enfim, de qualquer curso d'água. Hoje, o Código Florestal estabelece que é preciso deixar uma área de proteção permanente sem nenhuma ocupação nesses lugares. Essa faixa pode variar de 30 até 500 metros, dependendo da largura do rio. Só que isso impede, por exemplo, a regularização de qualquer ocupação nas margens em cidades banhadas por rios ou que tem qualquer curso d'água, como Manaus, Florianópolis, Recife, só para citar algumas. Pois o projeto aprovado pelo plenário dá aos municípios o poder de decidir sobre esses casos, ou seja, as câmaras de vereadores poderão aprovar uma lei local no lugar das exigências do Código Florestal, que é uma lei nacional. O projeto foi muito criticado pela oposição. Deputados da bancada ambientalista disseram que substituir o Código Florestal por uma legislação local vai estimular a ocupação de áreas que ainda estão preservadas na beira de rios e lagoas nas cidades e beneficiar a especulação imobiliária. Todas as cidades nasceram na margem de um rio, de uma nascente, de uma lagoa, de um córrego, porque as pessoas precisam de água. Isso é fato e nós precisamos discutir isso, como se dará a regularização dessas situações. Agora, tem situações de áreas de mananciais, tem situações de áreas de risco que não deveriam ser passíveis de regularização. Nós deveríamos encontrar soluções. Nós precisamos de política habitacional que possa remover essas pessoas. Nós precisamos garantir a permeabilidade do solo. Nós precisamos garantir que as áreas produtoras de água sejam respeitadas. O plenário acabou rejeitando todas as tentativas da oposição de mudar o texto, inclusive emendas para que as áreas ainda não ocupadas continuassem seguindo as exigências do Código Florestal. O texto aprovado tem algumas salvaguardas, por exemplo, não permite a regularização de áreas com risco de desastres naturais e diz que os vereadores têm que ouvir o Conselho Municipal antes de aprovar as normas para esses lugares. Para o relator e para a maioria dos deputados, essas garantias vão permitir a proteção do meio ambiente e a regularização dessas ocupações. A vida acontece nos municípios e os conselhos de meio ambiente dos municípios, do Estado, a comunidade, a Câmara, o prefeito, saberão sim legislar com autonomia e objetivando a preservação do meio ambiente, mas não podemos abrir mão do desenvolvimento sustentável no nosso país. Esse projeto que permite aos municípios decidirem sobre áreas de proteção na beira de rios segue agora para o Senado. E como tem acontecido praticamente todas as semanas, desde o início da pandemia, o plenário da Câmara também aprovou medida que diz respeito ao enfrentamento da Covid. Dessa vez foi uma medida provisória que simplifica os processos de compra de medicamentos e contratação de serviços e até obras. A MP permite compras com dispensa de licitação e também o pagamento antecipado e o uso de cartões corporativos dentro de algumas condições. Além disso, reduz prazos e dispensa formalidades exigidas normalmente, como audiências públicas e estudos preliminares. Essa medida foi considerada essencial para o enfrentamento da pandemia e foi aprovada por ampla maioria do plenário. É uma medida extremamente importante no momento que nós vivemos. Não tem nenhum sentido ser contrário a essa matéria. Já foi votado um texto praticamente igual em 2019. A gente não tem a situação, o cenário econômico, político resolvido e nós precisamos, de novo, fazer com que essa medida volte à tona e continue desburocratizando aí as travas que a legislação possui até hoje. Essa MP agora terá que ser analisada também pelos senadores. Ainda na área de saúde pública, o plenário aprovou um projeto que foi muito comemorado em todos os partidos, especialmente pela bancada feminina da Câmara, o que prevê a distribuição gratuita de absorventes íntimos para alunas carentes de escolas públicas, mulheres em situação de rua e as que se encontram detidas em presídios e as adolescentes que cumprem medida socioeducativa. A medida inclui os absorventes na cesta básica, distribuída pelo Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, e deve beneficiar cerca de 6 milhões de mulheres que não têm recursos ou condições para adquirir os produtos. A relatora, a deputada Jaqueline Cassol, reuniu em um único texto 14 projetos de teor parecido para tentar resolver um problema
que é uma das principais causas de faltas de alunas na rede pública, além de ser um fator de risco para a saúde das mulheres, que chegam a usar até sacos plásticos e miolo de pão por não terem condições de adquirir os absorventes. A palavra dignidade apareceu em quase todos os discursos sobre a proposta, que foi aprovada por unanimidade. Nós construímos um texto para que a gente possa defender e dar dignidade para as nossas mulheres, para as nossas meninas e mulheres, com relação à dignidade menstrual. Porque, embora nós mulheres aqui na bancada somos minoria, mas os homens têm irmãs, mulheres, filhas, mães e sabe da importância desse tema. Esse projeto prevê um custo de R$ 85 milhões por ano na compra e distribuição desses absorventes. E depois de aprovado pela Câmara, segue agora para análise do Senado. Outro projeto que pode ajudar a resolver outro grave problema social e também foi aprovado por unanimidade é o que obriga estados e municípios a promoverem um levantamento anual do número de crianças de 0 a 3 anos de idade que poderiam estar matriculadas em creches. A proposta tem 2 objetivos principais: permitir o cálculo dos recursos necessários para atender essa população e fazer com que o Executivo faça uma busca ativa dessas crianças nessa faixa etária que precisam de creche. Entre outras exigências, prevê que os estados e municípios elaborem uma lista das crianças fora das creches. Primeiro passo para atender essa demanda. O autor do projeto disse que hoje não existe sequer um levantamento da quantidade exata de crianças fora de creches no país. Neste projeto, nós queremos apenas e tão somente que cada município revele o déficit que existe, as vagas de creches que são negadas. É apenas um diagnóstico mais preciso, porque sequer isso nós temos, sequer um retrato da realidade nós temos. E com isso, a primeira infância fica sendo esquecida. Representantes de instituições voltadas para a defesa dos direitos da criança comemoraram a aprovação. O projeto prevê a criação de mecanismos para apuração da demanda real por vagas em creche, mais ampla do que a demanda manifesta, que compreende não apenas as famílias que formalmente buscam a vaga perante o poder público, mas também aquelas mais invisibilizadas, que gostariam de matricular os seus filhos na escola e não o fazem por saberem que não há vagas na rede municipal, por não existirem escolas próximas à residência e até por desconhecerem que a creche é um direito constitucional garantido a todas as famílias brasileiras que quiserem colocar as crianças nessa etapa da educação infantil. Esse projeto, que exige a elaboração de listas com os nomes de todas as crianças fora das creches, também foi mandado para o Senado. Esse foi o resumo da semana do plenário da Câmara. Semana que vem tem mais. Eu espero vocês. Até lá!